Oi, Thiago. Muito boa noite para você, para todo mundo que está na nossa companhia, na Jovem Pan News. Pelo menos é o que indicam os interlocutores do Palácio do Planalto, né? Isso porque o presidente Lula chamou o Rodrigo Pacheco para uma conversa ontem à noite no Palácio do Planalto para dizer que já tem o seu indicado para ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal. E o que tudo indica é que essa indicação será de Jorge Messias, ele que é advogado-geral da União. Pacheco teria dito que tem respeito pela decisão do presidente Lula e que tem uma excelente relação com o presidente. Pacheco também teria dito que tem o interesse de deixar a vida pública em 2027, assim que termina o cargo dele como senador federal, né, no início de 2027, e deixar a vida pública e voltar a ser advogado antes, como era a vida dele antes de ser senador, parlamentar de forma geral e presidente também do Senado Federal. Agora tem a questão de, caso Jorge Messias seja indicado para a cadeira no Supremo Tribunal Federal, tem todo um bastidor, né, Thiago? Isso porque Jorge Messias enfrenta algumas resistências aqui no Congresso Nacional. E como segue o rito aqui no Senado Federal, principalmente, ele precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois o nome dele ser indicado ao plenário do Senado para ser votado entre os parlamentares. E existe uma resistência principalmente da oposição em relação ao nome dele. Então, o que tudo indica é que se caso ele for indicado, deve ter essa resistência da oposição. Inclusive, hoje, durante a CPMI, alguns parlamentares disseram sobre o nome dele durante a oitiva que teve e tem toda essa questão por trás. O nome dele os senadores defendem, alguns senadores da base governista defendem Jorge Messias, mas alguns da oposição não defendem o nome dele para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então tem toda essa questão ainda que precisa ser discutida. De fato, o presidente Lula ainda não bateu o martelo e não anunciou oficialmente quem será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente, é claro, segue acompanhando daqui, isso porque ainda tem toda essa questão da indicação que Lula deve fazer nos próximos dias para ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Volto com você. Perfeito. Lucas Martins, até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas, Cristiano Vilela e Dora Kramer. Ô Dora, você saiu de férias, voltou de férias e o nome não foi escolhido oficialmente, mas será que Rodrigo Pacheco já está fora efetivamente do páreo? O governo, ele pode concorrer ao governo de Minas, mas ele chegou a dizer que pretende se aposentar da política. O que já se sabe, Dora Kramer? Olha, o que se sabe certamente, olha, acho que nada. Agora, o que se especula são várias coisas, né? Inclusive que o senador Rodrigo Pacheco vai mudar de partido, iria mudar de partido, sairia do PSD, do Gilberto Kassab, para um outro partido que agora eu me esqueci, para poder concorrer ao governo de Minas. Mas nem isso é certo. O Thiago, tem um mês que o ministro Roberto Barroso se aposentou e que fica rolando essa história de é Messias, não é Messias. Na verdade, pelo jeito, parece que é mesmo Messias. Seria uma enorme surpresa se, por exemplo, o presidente Lula, hoje, ao encontrar o senador Rodrigo Pacheco, tivesse feito o convite para ele assumir a vaga do STF e não o comunicado a ele de que será outro o escolhido. O governo demora tanto porque todo mundo sabe, né? Resistência no Senado, resistência principalmente do presidente Davi Alcolumbre, que gostaria de ver o Rodrigo Pacheco agora. Com esse comunicado pessoal do presidente Lula ao Rodrigo Pacheco, não haveria por que mais o Davi Alcolumbre fazer essa resistência. O problema é que não é só, a barreira não é só o Davi Alcolumbre, também há resistência no plenário. Então, o governo precisa ter segurança de que Jorge Messias, vai ser aprovado, né? Porque já pensou um vexame? O primeiro recusado desde o século XIX, aí ficaria muito ruim. Enquanto isso, o Supremo segue desfalcado, né, Vilela? Pois é, Thiago, não é a primeira vez que acontece uma demora tão significativa. Aliás, já tivemos demoras
muito maiores em relação à indicação de ministros. No entanto, o Supremo fica manco realmente, processos vão se avolumando e isso nunca é bom. O presidente ele tem realmente uma preferência muito clara por Jorge Messias, mas é natural que ele, que é uma figura bastante identificada com o governo, com o Partido dos Trabalhadores, acabe encontrando um pouco de resistência, especialmente no Senado Federal, que tem em Pacheco um ex-presidente, uma figura com uma grande liderança, com uma grande expressão. Então é algo que de fato precisa de uma negociação, precisa ali de uma articulação para evitar o que a Dora colocou muito bem, que é um carão como esse de ter o nome indicado pelo presidente da República vetado pelo Senado Federal, que é algo que realmente só encontra precedentes há muitos e muitos anos na nossa história.